Olá a todos, estamos novamente aqui no InteractCast. Dessa vez estamos trazendo mais uma convidada especial, a nossa querida Karen Nakamura, gerente de marketing da Konica Minolta Business Solutions Brasil. Não é isso, Karen? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as tecnologias de impressão digital que a Konica Minolta traz para o mercado brasileiro, né, ajudando o mercado aí na inovação, né, e com muita tecnologia. Bom, Karen, para a gente começar aqui nossa conversa, se apresenta um pouquinho aí para o pessoal que está nos assistindo. Primeiro quero agradecer a oportunidade, muito bom participar do InteractCast. E, bom, como o Fábio falou, meu nome é Karen Nakamura, trabalho na Konica Minolta, vai fazer 10 anos esse ano. Então, eu tenho bastante experiência na área de marketing, já estou com marketing há 20 anos, então a experiência é bem boa nisso. Na área do segmento de impressão, eu estou quase há 15 anos nesse mercado, então, como a gente diz, o toner entrou na veia e ficou, né? Você não começou na área de impressão? Não comecei, eu comecei em indústria química e depois eu fui para uma indústria de impressoras mesmo, digital. Já desde o início foi a tecnologia de impressão digital, base de toner, e aí tô, enfim, há quase 15 anos nesse mercado. Karen, 15 anos então na indústria de impressão é uma boa carreira já consolidada na área, né? Acho que você já tem aí uma boa experiência no segmento. Porém, você comentou que há 10 anos, mais ou menos, você está na Konica Minolta. Então, você atuou em outras empresas da área antes. Exato. Trabalhei também numa indústria multinacional japonesa também de tecnologia de impressão digital. Eu trabalhei lá 4 anos e depois já vim para a Konica Minolta. Em sequência, né? Foi na sequência. E como que foi essa sua chegada na Konica, assim, para Foi você? muito boa. Pensa em alguém que parece que foi encaixada perfeitamente, assim, numa empresa. Fui eu. Então, eu me encontrei muito bem aqui na Konica Minolta, fui muito bem acolhida, fui muito bem recebida. E todo o meu trabalho foi super bem desenvolvido aqui, mas justamente pelo apoio, por toda a abertura que a Konica Minolta me dá para trabalhar. Mesmo sendo uma multinacional japonesa, que a cultura realmente é mais conservadora e tudo mais, mas mesmo assim eu consegui trabalhar muito bem e fluir muito bem aqui dentro da empresa. E você já veio para gerente de marketing imediatamente, assim que você ingressou na empresa, não? Não, eu entrei aqui como supervisora e aí eu fui crescendo ao longo dos anos. Então, eu fui de supervisora para coordenadora e de coordenadora para gerente. O que te motiva mais na sua área de atuação hoje aqui na Konica Minolta? Na verdade, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sempre gostei muito de marketing, então, desde a minha formação, que foi em SPM, então, a minha base é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, né, para quem não conhece, mas a minha base de formação sempre foi muito marketing. E aí, depois eu fiz especialização na GV em marketing. Então, eu sempre fui apaixonada por marketing, sempre gostei muito, e o que me motiva é o trabalho do dia a dia. O principal do marketing é que envolve diversas funções. Então, não é só evento, não é só comunicação, mas a responsabilidade de tudo. Então, você fala com o mercado, você tem a responsabilidade do branding, né, da marca em si, fala com, enfim, fornecedores, faz eventos, faz treinamentos, é responsável por produto. Então, a minha área de atuação é muito grande. Por isso que não tem, assim, não tem como enjoar, né, do meu dia a dia. Deixa eu puxar aqui uma pergunta que não tem muito a ver com o nosso contexto aqui, mas a Konica Minolta está atuando hoje no mundo em mais ou menos em quantos países? Aproximadamente 150 países, que a gente atua diretamente ou por meio de distribuidores. E a comunicação desses 150 é coesa, é homogênea? Cada país tem a sua liberdade, como é que funciona aí? Então, a gente vem desenvolvendo comunicações globais desde, não sei, enfim, alguns anos atrás, a gente começou a fazer algo mais alinhado globalmente.
Porque antigamente, realmente, cada país desenvolvia o marketing ou a comunicação com o mercado da maneira que quisesse. E Uhum. a partir de um certo momento, percebeu-se que fazer uma empresa global ter a mesma comunicação é muito mais coeso. Uhum. Então, existe um manual de identidade, então a marca e o slogan são os mesmos para todos os grupos, todas as unidades de negócio, e aí a comunicação global é mostrada pela matriz de uma vez para todo mundo. Então, a gente faz reuniões globais de marketing global para mostrar isso e aí ter as diretrizes para aquele ano. E você está participando ativamente aí dessa mudança agora né, vamos dizer assim, homogeneizar então a comunicação, desde que você Sim. começou aqui. Exato, exato. Foi já com a minha gestão que a gente participou disso. Então, tanto o site, toda a comunicação global de feira, comunicação de redes sociais, Até tudo isso feira, é muito alinhado. até nos eventos tem uma questão de alinhar a comunicação. Existe um guide para isso. É claro que a gente tenta deixar no jeito mais abrasileirado Sim. possível, mas o bom daqui, que comparativamente com a outra empresa japonesa que eu trabalhei, lá eu tinha que passar tudo por aprovação. Aqui Uhum. não, então a gente tem autonomia, a gente segue a risca de como a marca tem que ser mostrada, mas algumas coisas a gente pode fazer localmente, a gente pode deixar do nosso jeito. É muito bom essa autonomia, né? E, bom, isso aí implica, com certeza, essa posição de liderança implica desafios, né? Eu vou puxar outro assunto antes, né? Que não são os números que dizem, na verdade, do mercado brasileiro, que é a questão de mulheres em posições de liderança. Uhum. Porém, nesse mercado de marketing, eu mesmo que eu mais vejo assim, são mulheres nesse cargo, nessa posição. E para você isso tem algum um peso a mais? Você sente alguma dificuldade, algum desafio maior por ser uma mulher no mercado de trabalho prioritariamente masculino? Assim, interessante que desde o meu início da minha carreira, eu sempre trabalhei em mercado muito masculino. Então, lá naquela indústria química que eu trabalhei, também era uma indústria muito, muito masculina. E aí, toda a área de impressoras é muito masculina. Então, eu chuto que mais ou menos dá uns 85% de homens que trabalham nesse mercado. Hum. Então, a minoria, mulheres, Se você está mas falando entre clientela e o pessoal mesmo dos fabricantes, assim. exato, exato. Então, em quem trabalha a parte comercial é muito mais masculina, então com quem a gente tem contato, proprietários mesmo, ou de revendas, ou de clientes são majoritariamente masculinos, né? Uhum. Então são mais homens. E, enfim, não senti dificuldade, eu acho que eu tenho um bom. ah, eu tenho abertura disso, então, como eu já vim trabalhando já nesse meio há muito tempo, eu acho que eu tenho facilidade com isso. Nunca senti dificuldade. O que eu sinto em relação ainda ao mercado de trabalho brasileiro é que realmente as mulheres ganham menos do que os homens. Isso é fato, isso eu sinto Isso está nos conversando. números. Isso tá nos números e acontece mesmo. Uhum. O importante aqui, dentro da Cônica Minolta, na questão de liderança feminina, aqui é praticamente meio a meio. A gente tem muitas mulheres na parte de gestão e já na parte de diretoria, que não existia antigamente, agora pelo menos há uma mulher no quadro de diretoria. Então isso é super importante e a gente vê a abertura da visão da Cônica Minolta tentando englobar e diversificar dentro da empresa. Sim. E agora a questão do desafio mesmo de uma marca multinacional se posicionar no mercado brasileiro e você fazendo parte disso diretamente. É um peso, é uma coisa tranquila de lidar. Há quantos anos também a Cônica Minolta atua no mercado brasileiro? Então, a Cônica Minolta de vida, né? Então, desde que foi estabelecida no mundo, tem mais de 150 anos de mercado. No Brasil, ela nasceu em 1988, então a gente tem mais de 35 de anos, né, aqui Uhum. no mercado brasileiro, 37 para ser mais exato. E a gente tem um peso forte aqui no mercado brasileiro, a gente tem atuado bem fortemente aqui no mercado, inclusive atualmente como líder no mercado de production printing em cores. Então,
A gente já vem trazendo essa questão, né? Então, essa liderança já há alguns anos e atuando fortemente no mercado, principalmente no segmento gráfico e flexográfico. Certo. Bom, a Cônica Minolta, vamos mudar um pouquinho de assunto sobre as tecnologias da Cônica, né, que ela traz para o mercado de impressão nacional. Ela, desde que atua no Brasil, sempre com impressão digital, sempre já começou com impressão, tecnologia digital. Na verdade, assim, a Konica Minolta, ela veio de duas empresas. Então, ela nasceu de câmeras e filmes fotográficos. Então, existia a Konica e existia a Minolta. E aí, desde 1993, houve uma fusão que aí se fundou, né, a Konica Minolta. E aí foram mudando as tecnologias. Tanto é que câmeras e filmes fotográficos a gente não trabalha mais. Então, no mercado brasileiro tinha no passado filmes e câmeras. Uhum. E aí, ao longo dos anos, as unidades de negócio foram modificadas. E aí, essa parte de impressoras e veio 20 anos atrás. Então, alguma coisa mais recente, se a gente for pensar, 20 anos no mercado global com impressoras. Sim, Né? tem Apesar marcas muito mais consolidadas em tempo, né? Exato. Só que em 20 anos a gente basicamente fez uma ruptura de mercado. Porque a gente trouxe mais qualidade de imagem para o mercado gráfico, que era o que precisava com tecnologia digital. Uhum. Porque quando havia muitas tiragens com convencional, fazia sentido. Mas houve uma mudança também de mercado para atuar com volumetrias menores. E é onde a tecnologia digital entrou muito fortemente, ajudando a desenvolver a possibilidade de tiragens menores, tanto em folha solta quanto em bobinas, quando a gente fala do mercado de rótulos e etiquetas. Foi uma visão estratégica, né? Porque há 20 anos atrás esse mercado realmente estava muito no início de impressão digital. Né? Acho que o dominante era o convencional, né? E pelo menos aqui no Brasil, a Cônica tem uma cultura de participar muito nas feiras de segmento, né? Tá sempre presente aí nos principais eventos do segmento. E a última que vocês participaram foi a FESPA, correto? Digital Printing, né? Exato. Trazendo sempre alguma novidade, né? Quase todas as feiras vocês têm algum lançamento. E o que vocês trouxeram de novidade para o mercado esse ano? A Cônica Minolta realmente vem há 11 anos participando do FESPA, Digital Print, mostrando todo ano alguma novidade. E esse ano não foi diferente. A gente trouxe a Curio Label 400, que foi um equipamento que teve lançamento ano passado, mas foi a primeira vez que a gente mostrou nessa feira exclusiva de impressão. O lançamento a nível Brasil também, já foi ano passado? Também, a gente fez uma outra feira chamada Flexi Labels. Então, a gente fez o lançamento lá e aí a apresentação na FESPA Digital Printing desse ano. Uhum. Também a BizHub C301i, que é um equipamento multifuncional, é um equipamento mais voltado para a área corporativa, e a gente também apresentou durante a feira. E quais as inovações que a Curio Label 400 traz em relação aí à sua antecessora? A antecessora era a 230, né? Exato. Ela não é uma sucessora, então, na verdade, a gente tem dois equipamentos no line-up da Cônica Minolta, um de médias e baixas tiragens, que é a Curio Label 230, e a Curio Label 400, ela vem para tomar um espaço que a gente não tinha antes, que é o de alta produtividade. Então, a gente vem com o equipamento mais rápido, ela tem 40 metros lineares por minuto que ela faz a produção, e também como opcional a quinta cor, que é um diferencial em relação à Curio Label 230, porque a Curio Label 230 é só impressão em CMYK. Certo. E aí segmentos diferentes, então. Exato. Abre possibilidade para a gente trabalhar em outros mercados que usam muito branco, como a área de cosméticos, e aí impressão, por exemplo, em filmes brancos, ou mesmo metalizado, que o pessoal gosta bastante para fazer enobrecimento, fazer rótulos mais chiques, mais elegantes. Uhum. E a entrada da Cônica nesse mercado de label também é uma coisa mais recente, ou não? Sim, a gente entrou há pouco tempo, né? Se a gente for pensar, a gente entrou em 2017.
Então, faz pouco tempo que a gente está nesse mercado e a gente já tem uma boa repercussão da marca com tecnologia digital aqui dentro do Brasil, com a série Accurate Label. E o público brasileiro acolhe bem as novidades? Muito, é impressionante como o pessoal gosta de novidade, tá sempre atento, porque tecnologia digital tem mudanças muito rápidas, Uhum. então eles acompanham bastante. Apesar que os nossos equipamentos são muito robustos, então a gente vê equipamentos que foram lançados já há algum tempo, ainda em funcionalidade nesse tempo. Certo. Mas, assim, é sempre importante ficar atento às novidades. E ficar atento também com o uso correto da tecnologia, principalmente quando a gente se fala de consumível original, peças originais. A gente sempre leva em conta essa parte com relação à garantia do equipamento, a trabalhar corretamente e sempre garantir a melhor performance do equipamento para o consumidor. Bom, já que você puxou o assunto, essa questão de consumíveis, né, essa questão de manutenção do equipamento, a Cônica Minolta tem um olhar muito atento, né, leva isso muito a sério, né? Inclusive vocês têm um pacote para solucionar esse problema, né, para os clientes de vocês. Você quer falar um pouquinho sobre isso para a gente? O que a gente entende, né? A Cônica Minolta entendeu que o gráfico ou quem trabalha com impressão digital com produção necessariamente precisa ter o equipamento operando sempre. Porque se o equipamento parar, acaba a produção enfim, o trabalho dele depende daquilo. Então, nesse sentido, para deixar o equipamento sempre na melhor performance, a Cônica Minolta oferece para os clientes um contrato que a gente chama de Click Charge, que é o contrato all-in-one, que traz realmente esse benefício de você, no nosso cliente, focar no negócio dele. Deixa o equipamento que a gente trabalha, que a gente resolve, que a gente faz a manutenção, e ele não precisa se preocupar com mais nada. É essa a intenção. Karen, esse contrato de clique que você acabou de mencionar aqui, ele é uma coisa que os clientes gostam muito. Eu trabalhando aí para o pessoal de gráfica, assim, eu ouço muito elogios. Você tem um feedback sobre isso? É uma coisa exclusiva da Cônica? Como é que funciona? Não é uma modalidade exclusiva, mas a Cônica Minolta trabalha muito bem e a gente recebe feedbacks muito bons. Porque o cliente entende que a Cônica Minolta, ela fez esse contrato justamente para atender a necessidade principal dele. Deixar o equipamento operante com a melhor qualidade possível. Então, a gente tem esse retorno muito importante dos nossos clientes, porque eles confiam na Cônica Minolta que a gente vai fazer todo o trabalho em relação ao equipamento para deixá-lo 100%. Sim. E eles têm um controle de custo também com isso, né? Exato. No final do mês, eles precisam ter a margem de lucro, isso é fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa. E aí, os empresários realmente gostam muito da modalidade do contrato de click charge, porque ele já tem um custo fixo, enfim, do que ele vai produzir, ele consegue fazer cálculos muito rápido e consegue ver e ter a percepção da lucratividade no final do mês que a gráfica vai ter. Bom, Karen, a gente falou aqui sobre a área de label, a gente falou aqui um pouco dos equipamentos de production printing, né, que a Cônica atua bastante, produção de alta velocidade, alto volume, mas o portfólio da Cônica é muito amplo, né? Quais os segmentos que a Cônica atende ao todo? A gente tem 3 pilares que a Cônica Minolta Business Technology, né, Business Solutions do Brasil, a gente atua. Então, o primeiro é voltado para a área corporativa, que a gente chama de OP, e esse é mais voltado para equipamentos, por exemplo, A3 coloridos, que é um equipamento extremamente versátil. Então, a gente atende desde segmento de escritório, passando por área da área médica, até, por exemplo, gráficas rápidas que querem iniciar no digital. O outro pilar é o de production printing, Esse que é o de mesmo PP. equipamento Office atende gráficas rápidas, então é realmente versátil. Muito versátil. Aí passa para o production printing. Exato. E vocês têm um meio termo entre os dois, assim? Não, meio termo não. A gente vai de um equipamento que vai lá de colorido, né? De 30 páginas por minuto e a gente já salta
para um de 65 páginas por minuto. Uhum. E aí, por isso que muitas gráficas que deveriam entrar com equipamento de 65 páginas por minuto acabam optando por entrar na área digital com esse equipamento A3, porque ele suporta mídias bem interessantes, papéis especiais, faz até mini banner, mas com um formato que não é de produção. Então, dependendo da necessidade do cliente, ele precisa pensar também nisso, no formato de impressão, na produtividade e no que ele precisa entregar para o cliente final dele. Então ele consegue entrar no mercado com um nível de investimento menor, se ele não tiver necessidade de, enfim, gramaturas maiores, de papéis mais rígidos. Aí ele tem que pensar num equipamento de production printing. Se for algo mais voltado, por exemplo, a conviteiros ou aqueles que trabalham com personalização de festas, que exigem gramaturas menores, aí ele consegue entrar já com equipamento office, que a gente chama, né, o de OP. Então, e aí voltando, o próximo pilar é o de production printing, né, que a Konica Minolta é líder de mercado de production printing em cores no Brasil, e a gente tem equipamentos de 65 a 140 páginas por minuto. E esses equipamentos é o que realmente a área gráfica atua muito fortemente com eles. A indústria gráfica, eles recebem nossos equipamentos muito bem, eles entendem que é um equipamento robusto, que atende qualidade, definição de imagem, e tem o suporte técnico muito, muito bom da Konica Minolta e de suas revendas. E aí o próximo pilar de modulos de equipamentos é de industrial printing, que são os equipamentos label, que são equipamentos mais robustos, de rolo a rolo, para atender mais o segmento de rótulos e etiquetas, então para os convertedores, para quem trabalha com flexografia. Legal, bem amplo. Mas a gente consegue ver, pelo menos aqui no showroom, né, de vocês, a questão de personalização muito forte, uma área de exposição assim, com muitas ideias, com muitos exemplos do que é possível fazer utilizando os equipamentos, né? E isso, ou seja, consigo traduzir que é um mercado importante de atuação. A ideia da Konica Minolta, não só aqui dentro do nosso showroom, mas também em feiras, a gente costuma levar esses exemplos, essas amostras, para que o cliente entenda o que ele pode fazer com impressão digital. Porque olhar a impressora e vendo a impressão dos nossos equipamentos, olhando que é uma ótima qualidade, mas o que mais que eu posso fazer com isso? Então, se a pessoa já enxergar as possibilidades, poxa, eu posso fazer personalização, eu posso fazer embalagens pequenas, eu posso entrar na área, por exemplo, de photobooks, ele te dá um olhar mais amplo do negócio. E aí o próprio cliente já pensa na ampliação do que ele pode oferecer para os clientes deles. É bem interessante isso. Então, se a Konica está fazendo, vamos dizer assim, uma educação do cliente, é porque é um mercado em desenvolvimento ou é uma tendência ainda forte no mercado? Como que você enxerga? Eu enxergo que é um mercado em desenvolvimento, porque não só a área de impressão cresce, mas também tudo que acompanha. E aí a gente tem desde as mídias ou substratos, enfim, que a gente atua, que a gente precisa disso para fazer a impressão, mas também os acabamentos. Então a gente fala de acabamento não só a parte de corte, mas a parte de enobrecimento também. A gente fala de laminação, de hot stamping. Tudo isso ainda continua em desenvolvimento. E a tecnologia digital é isso, né? A cada tempo a gente tem novidades, a gente traz isso para o mercado justamente em conjunto para mostrar solução para o cliente. E em uma visão assim, vamos dizer assim, de futuro dessa tecnologia digital, qual é o papel que a Konica Minolta tem em ajudar esse desenvolvimento, em trazer novas ideias, em trazer como já aconteceu, de mudar o mercado, né? Ajudar nessa mudança de mercado, nessa transformação digital, que se eu não me engano é um tema que vocês usam muito recorrente.
Exato. Bom, é uma diretriz global da Cônica Minolta, a contribuição para a sociedade. Então, a gente atua de diversas frentes, mas desde o desenvolvimento dos nossos equipamentos, pensando em, por exemplo, emissão de carbono, redução da emissão de carbono, na parte de reciclagem de equipamentos, reciclagem de materiais plásticos e reutilização no desenvolvimento de garrafas de toners. Hum. Então, para a Tem uma sociedade, preocupação ambiental, o toner. exato, a gente também tem essa preocupação ambiental, mas também no desenvolvimento da Cônica Minolta dentro do Brasil, mas trazendo gente para trabalhar conosco, enfim, para que a gente tenha a melhor atuação dentro do mercado e do segmento. Uhum. Legal, Karen. Fala uma coisa pra gente. Se uma empresa está pensando, seja lá qual for o segmento dela de atuação, já que o leque dos seus clientes é muito grande, ela está pensando em investir em equipamento digital, quais as dicas? Acho que a primeira coisa é entrar em contato com a área comercial. A gente tem atuação no Brasil todo por meio de revendas autorizadas, mas a Cônica Minolta também atua diretamente. E depois marcar uma demonstração também no showroom. Eu acho que um dos fatores que acaba sendo um diferencial da Cônica Minolta é esse acolhimento dentro do nosso showroom, que a gente faz visitas privativas e aí os nossos especialistas conseguem mostrar o que realmente a gente tem de solução a oferecer. Mas a primeira coisa é o entendimento. O atendimento consultivo da área comercial é extremamente importante, porque ele vai entender qual que é a necessidade real do cliente com relação à tecnologia digital de impressão. Ele precisa de qual equipamento? Ele faz o quê e o que que a gente pode indicar para ele? Acho que o princípio é esse. Tá, inclusive nós estamos aqui no showroom, né? Vocês estão vendo que o visual, né, eu nem comentei no começo, né? Mas estamos aqui no showroom da Cônica Minolta, no famoso DIS, né? Exato. Digital Imaging Square. E, cara, como que a pessoa é aqui em São Paulo, né? Tem mais algum showroom da Cônica no Brasil? Não, o GIS, o Digital Image Square, é o único aqui da América do Sul, então, inclusive a gente recebe pessoas de outros países daqui da América do Sul, é muito interessante isso. Mas para visitar aqui, é importante que esteja em contato com alguém da área comercial justamente para fazer esse agendamento. Uhum. E aí, essa pessoa que seja a revenda autorizada ou os nossos executivos de contas, eles vão entrar em contato diretamente conosco para fazer o agendamento. O Brasil, você comentou que você recebe pessoas de fora, né? O Brasil é centro estratégico na América Latina para vocês, para a Cônica? Não, alguma coisa assim? Na América do Sul porque aqui, como é o único showroom que nós temos, então a gente tem contato com outros países que têm distribuidores. Então, Colômbia, Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai, às vezes tem algum tipo de demonstração que precisa ser ao vivo, real, que o cliente quer ver funcionando, e a gente só tem máquina aqui no Brasil, por exemplo, e aí a gente acaba atendendo tranquilamente. Legal. Bom, mas a Cônica aqui no Brasil, você falou das revendas, vocês atuam no Brasil todo. Como o cliente pode encontrar, então, sites, mídias sociais? Coloca aqui pra gente os canais de contatos. Então vamos lá. Site a gente tem, conicaminolta.com.br. Ali você tem lá onde encontrar, então encontra desde os escritórios da Cônica Minolta diretos, quanto também as revendas autorizadas. Aí é só selecionar o estado que a pessoa tá, que ela já vai encontrar tudo. É bem fácil. Mas também a gente tem os canais das redes sociais. E é importante o pessoal ficar atento às redes sociais, porque a gente tem muita coisa chegando e a gente tem sempre novidades. Então, a gente tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube e o LinkedIn. LinkedIn. Exato. Qual que é no LinkedIn, no Instagram? Cônica Minolta Brasil. Cônica Minolta Brasil, a pessoa já consegue achar. Lembrando que sempre dá uma olhada, porque existem uns fakes por aí só para tomar cuidado. Né? E além do que também tem a Cônica Minolta Healthcare.
Exato. A Cônica Minolta atua em várias unidades de negócios no mundo. No Brasil, a gente tem a unidade de negócios que é a nossa, então a de impressoras digitais. Tem a Cônica Minolta Healthcare, que é voltado para a área da saúde, então com equipamentos de mamografia, de raio-x. E tem equipamentos da área Sensing, que a gente chama, que é a Cônica Minolta Sensing, que são equipamentos de medição de cor. Então, medição de cor, por exemplo, de veículos, né? Se alguém precisar de algum aparelho, de um espectrofotômetro, nós temos uma unidade de negócios representada por uma pessoa aqui no Brasil. Bom, Karen, estamos encerrando aqui nosso episódio. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar aí para o pessoal que está nos assistindo? A primeira coisa que eu queria falar é para todo mundo para fazer a transformação digital com a Cônica Minolta, e a Cônica Minolta vai ajudar o seu negócio a acelerar o seu sucesso. Então, entre em contato conosco através dos nossos canais, siga as nossas redes sociais para acompanhar todas as novidades. Obrigada, é isso aí. É isso então, Karen. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso InteractCast. Obrigado a todos que estão acompanhando. Quero pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês nos acompanhem no Instagram, no LinkedIn, e que vocês também possam deixar aí comentários sobre os temas que vocês gostariam que a gente estivesse abordando aí nos próximos episódios. Tá ok? Então, obrigado por assistirem e até a próxima.